Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 15, que falará sobre as gimnospermas e as angiospermas. Então, antes de iniciarmos esses novos grupos de plantas, eu gostaria de relembrar com vocês os grupos de plantas que nós já estudamos na aula anterior, iniciando pelas briófitas. As briófitas são plantas que não possuem sementes, frutos e flores. Elas são avasculares, isso significa que elas não possuem vasos condutores de nutrientes. Os vasos condutores de seiva, né? Então, neste caso, os nutrientes eles são levados de célula a célula, o que faz também com que essas plantas não alcancem muitos metros. Nós vimos que elas podem chegar aí no máximo 40 centímetros, devido ao fato de serem avasculares. A reprodução desse grupo de plantas é através da alternância de gerações, uma fase assexuada e uma fase sexuada. E elas vão produzir esporos. As pteridófitas, que foi o outro grupo que nós estudamos, também não possuem sementes, frutos e flores. Elas são vasculares, isso significa que esse grupo possui um tecido, né, especializado no transporte dos nutrientes, os tecidos condutores de seiva, tá? A reprodução delas também é por meio de alternância de gerações e elas também vão produzir esporos. Bem, agora que nós já revisamos assim o básico, né, sobre esses grupos, nós vamos iniciar então o estudo aí de um novo grupo, que são as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas que possuem vasos condutores de seiva. E um fato muito interessante sobre elas é que elas foram o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, porém, elas não possuem frutos, tá? E daí vem o nome gimnosperma, que significa sementes nuas, sem o fruto para proteger essas sementes. E são exemplos dessas plantas os pinheiros, os cipestres, que também são chamados de coníferas. E aqui nessa imagem eu coloquei as araucárias, né, que também são conhecidas como pinheiro do Paraná. E aqui as sementes nuas das gimnospermas, ok? Bem, as gimnospermas, elas se reproduzem por meio de alternância de geração. As células reprodutivas produzidas por essas plantas ficam dentro de estruturas reprodutoras que são chamadas de estróbilos, que são essas folhas aqui modificadas que formam estes cones, tá? Então também é comum vocês ouvirem falar, o cone da gimnosperma. Vocês vão saber que está se referindo ao estróbilo, que é essa estrutura reprodutiva. Então, é muito importante que vocês gravem isso, né? O que significa estróbilo, porque é uma característica marcante desse grupo, tá? E aqui, como vocês podem ver na ilustração, pode haver uma diferença em estróbilo feminino e o estróbilo masculino, mas eu vou falar disso agora nessa próxima tela. Bem, as gimnospermas, elas podem apresentar estróbilos femininos e masculinos na mesma planta ou em plantas separadas, tá? As araucárias, que são essas plantas aqui que nós vimos aqui no comecinho, quando eu comecei a falar das gimnospermas, elas se diferenciam em árvores masculinas e árvores femininas. Então, a árvore feminina vai ter o cone, ou estróbilo feminino, e a árvore masculina vai ter o cone ou estróbilo masculino. Então, percebam que tem uma diferença entre esses dois tipos de estróbilo. O feminino ele é mais arredondado e o cone masculino ele é mais comprido, né? Como vocês podem observar aí. Então, aqui eu vou mostrar um pouco da reprodução dessas gimnospermas. Então, nos estróbilos femininos, geram-se os gametas femininos, que são chamados de oosfera. E nos estróbilos masculinos, formam-se os grãos de pólen, que vão abrigar no seu interior
o gameta masculino. Os grãos de pólen, eles são transportados pelo vento e alguns deles conseguem chegar até o estróbilo feminino. E é isso que é representado aqui nessa imagem. Então vejam, olha, uma árvore feminina e uma árvore masculina. Então, o cone masculino, ele libera esses grãos de pólen e alguns deles, né, que são levados pelo vento, conseguem alcançar aí o cone feminino. E daí acontece a fecundação, tá bom, pessoal? E esse tipo de polinização que é realizada pelo vento, a gente chama de anemofilia, né? Porque esses pólens, né, esses grãos de pólen, são transportados pelo vento e ocorre a polinização, tá? No estróbilo feminino, o grão de pólen ele vai germinar e vai originar o tubo polínico, que vai se encarregar de levar o gameta masculino até a oosfera, tá? E após a fecundação, o embrião ele vai se desenvolver e vai ficar protegido no interior da semente, que inclusive é essa semente aqui que a gente até costuma comer, né? Eu principalmente gosto muito de comer esse pinhão aí cozido, né? Que vai ser essa semente da gimnosperma e ali dentro vai ter o embrião da planta. Bem, pessoal, então agora nós vamos ver o nosso próximo grupo de plantas, tá? Que são as angiospermas. As angiospermas, elas são o grupo de plantas com maior biodiversidade do planeta. E elas vão ser plantas que apresentam flores, além dos frutos e das sementes. Então, esse grupo é muito fácil da gente identificar, né? Até porque os demais grupos que nós vimos não possuem flores, né? Então, isso já começa a diferenciar. E também não apresentam frutos, né? As gimnospermas não têm frutos. Lembra, as sementes são nuas e já as angiospermas já vão apresentar flores e frutos. Agora, vários animais vão utilizar esses frutos como um alimento, como a gente mesmo, né? Nós utilizamos diversos tipos de frutos né, para nos alimentarmos e inclusive até sementes mesmo, né, para nossa alimentação. Agora, como tem uma variedade muito grande de animais que se alimentam desses frutos, eles podem acabar transportando as sementes de um lugar para o outro, né? De acordo com que também eles eliminam as fezes, eles acabam dispersando, na verdade, né? Dispersando a semente por vários lugares. E essas sementes vão poder germinar e originar novas plantas. Então, olhem só que interessante, né? Essas flores das angiospermas, elas têm uma função, e eu costumo gostar de perguntar isso para vocês. Para que vocês acham que serve uma flor? É só para ser bonito? Qual que é a função dela, né? As flores, elas são órgãos especializados para reprodução, e nelas são produzidos os gametas masculinos e femininos. E é o local onde vai ocorrer a fecundação e a formação das sementes e dos frutos. As flores, elas são bem bonitas, né? Costumam ter cores, às vezes, chamativas, né? Terem substâncias açucaradas, mas para que isso tudo? Isso é uma estratégia de sobrevivência, pessoal. Olha só que interessante. As cores, os perfumes, a produção dessas substâncias açucaradas, como o néctar, elas são estratégias para atrair os animais polinizadores, né? Para que haja a fecundação e a perpetuação daquela espécie. Então, isso é muito legal da gente observar. Tá vendo como tudo na natureza é muito interligado, tudo tem uma finalidade, né? Bem interessante. Bem, pessoal, agora que nós já vimos um pouco sobre a diversidade desses dois grupos de plantas, que são tão importantes quanto os outros, tá? Porque todos os grupos têm a sua importância, eu vou chamar a atenção de vocês para um fato muito interessante que aconteceu aqui no Brasil, que foi a chegada de dois naturalistas aqui no nosso país, que foram Von Martins e Von Spix. Eles chegaram no Brasil em uma missão científica, junto com a comitiva da Grã-Duquesa Leopoldina,
que veio para se casar com o príncipe Dom Pedro I. Nessa expedição aí ao nosso país, eles catalogaram diversas espécies de plantas e eles escreveram em parceria uma obra botânica dedicada à flora brasileira, que é chamado de Flora Brasiliensis. Olha só que interessante, né? Inclusive, von Martius, ele é alemão, né? E ele veio lá da Alemanha viajando para cá, né? Para poder conhecer um pouco mais da nossa flora, né? E estudar a flora, pessoal, estudar as plantas é muito importante porque a gente consegue entender várias coisas ao nosso redor. E como nós vimos, as plantas, elas são essenciais também, né? Para o bom funcionamento do nosso planeta. Então, chegou a hora da pesquisa. Como esse fato deles terem vindo aqui, terem catalogado muitas espécies de planta foi tão importante, eu gostaria que vocês fizessem, então, uma pesquisa sobre o Museu Von Martius no Brasil. E vocês deverão falar sobre a localização desse museu e o porquê da escolha desse local para a implementação, para instalar esse museu no lugar onde ele é. E vai ser muito interessante essa pesquisa, eu tenho certeza, e espero que vocês gostem muito de fazê-la, ok? E vocês vão fazer também uma outra pesquisa sobre uma espécie de árvore, ou uma flor, ou um fruto aqui da nossa região. Então, para fazer essa pesquisa, vocês deverão procurar pelo bioma, né? Então, lembram, nós moramos no bioma Mata Atlântica. Vocês vão pesquisar no bioma, né? Por uma espécie de planta do bioma Mata Atlântica. E seria melhor ainda se vocês colocassem da Serra dos Órgãos, porque aí vai aparecer alguma coisa mais próxima aqui da nossa região. E seria muito interessante, tá? Então, vocês vão criar um cartaz, né? Em uma folha de ofício, não é para fazer em cartolina não precisa, tá? Em uma folha A4, uma folha de ofício branca normal. E nesse cartaz vocês vão colocar uma imagem da planta que vocês escolheram, o nome científico dela, o nome popular e as características gerais. Vocês vão dizer se ela é uma angiosperma, se ela é uma briófita, se ela é uma pteridófita. Escrevam as características básicas sobre ela, né? Se ela for uma angiosperma, por exemplo, ela vai apresentar flores, sementes, frutos, né? Então, vocês vão caracterizar, colocar as principais coisas e vocês vão entregar este trabalho no dia 8 de julho, sem falta, não pode passar desse dia, tá? Vocês vão ter o prazo de entregar até o dia 8 de julho por meio de fotografia à coordenação, tá? E também vão me apresentar, né? Na nossa live, então eu também vou gostar de olhar esses cartazes que vocês fizeram na nossa live da semana, tá bom? Então, pessoal, após ter dado esse recado, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático da seção Atividades, da página 41 e 42. E também que vocês façam atividades sobre o projeto literário, o Diário de Anne Frank, que foi disponibilizado por meio de PDF. Essa atividade, ela também deverá ser entregue à coordenação por meio de fotografia. E o prazo para entrega é até o dia 5 de julho, sem falta. Também não pode passar dessa data, tá? Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.